Havia um relógio no corredor que marcava o tempo como uma calma implacável. Tic-tac, tic-tac. Som que naquela casa de mármore e janelas altas parecia traduzir tudo o que não se dizia. O vento subia da serra e trazia consigo o cheiro úmido da neblina. Dentro, o ar era mais seco, como se os móveis guardassem silêncio e a casa tivesse aprendido a conter o calor dos corpos. Ali, entre toalhas bem dobradas e um bolo morno que raramente era comido, vivia Irene. Se você quer ficar até o fim desta história, se inscrever e ajudar a espalhar cuidado com os idosos, inscreva-se e curta este vídeo. Sua partilha pode inspirar ações reais. Naquela madrugada, Irene abriu a janela do quarto e deixou a mão pousada no peitoril de madeira. A mão tremia, não apenas por causa do frio, e tratava de acomodar o capricho do costume. Um copo de água, o jornal dobrado, o relógio de pulso que usava para contar pequenos triunfos do dia. Ela gostava de pequenos rituais. Gostava de segurar a xícara de café que Vera lhe trazia, de ajeitar as almofadas, de dobrar o pano com a precisão de quem já passou a vida arrumando lares e palavras. Era desses gestos que vinha sua dignidade. Débora apareceu na antecâmara com passos calculados, a bainha do casaco raspando mármore. Havia em seu olhar uma elegância fatigada e em sua voz uma cordialidade que sempre chegava por último. «Mãe, a chaleira está torta, vou trocar por uma mais moderna», disse ela, como quem oferece um presente que também corrige. Irene sorriu. Não perguntou por que a chaleira precisava ser trocada. Havia um orgulho ali, de ambos os lados, e também uma demora em admitir o quanto os anos iam desfiando as certezas. Vera, com o avental já amarrado, viu os dedos de Irene fecharem com força em torno do pano de prato. Entre a cozinha e o corredor, a rotina desenhava pequenas tensões. A toalha que caiu e nunca foi reposta no mesmo lugar, o caderno de receitas que não fora mais folheado com a calma de antes, a cadeira que rangia e aos poucos foi empurrada para um canto. Vera observava e guardava as coisas no bolso do avental, a colher que Irene gostava, o rótulo do chá que ela preferia. Sabia como proteger sem invadir. Era um conhecimento adquirido por muitos anos de trabalho quieto. Do lado de fora, a madrugada tinha convidados improvisados. Um cachorro sussurrando ao pé do muro, uma rua molhada pelo orvalho, o anão Tônico empurrando sua bicicleta carregada de pães e jornais, acendendo o último fósforo de labor da noite. Tônico não era dos vizinhos da alta sociedade, era parte da cidade pequena que subia a serra quando outros dormiam, o homem de baixa estatura que fazia as entregas e sabia de histórias que a cidade preferia manter encolhidas. Nas praças, ele costumava trocar uma palavra com os porteiros, deixava um sorriso para as crianças que iam à escola e, sem se saber por quê, sempre terminava as noites com um aceno discreto para a casa dos Malheiros, a família de Irene e do filho que agora assinava contratos em São Paulo. Naquela manhã, o anão Tônico viu a luz acesa através de uma fresta e freou a bicicleta. O ar era tão cortante que o vapor do seu fôlego ficava preso entre os dentes, e ele aprumou o casaco com as mãos curtas. Houve um som surdo vindo do jardim, uma coisa que não se espera ouvir numa casa tão arrumada. Um tropeço, o estalo de uma jarra e um silêncio que parecia enorme. Tônico largou a bicicleta e foi até o portão. À sua frente, uma cena que encolhia as manhãs. Irene, caída entre a alameda de pedras e o canteiro, o casaco aberto, a calcinha de cabelo delineada pela luz pálida do poste. Ele correu. Não havia força heróica nisso, apenas uma urgência que as pessoas pequenas às vezes têm por já terem conhecido muito abandono. Tônico falou com a voz que lhe restava. «Dona Irene?» E a senhora virou o rosto com lentes de surpresa. Havia uma confusão no olhar dela, como se o mundo estivesse fora do lugar, e havia também uma instrução antiga que vinha do corpo e pedia cuidado. Tônico apoiou as mãos sobre os ombros fracos e ajudou-a a sentar. Sentiu a pele como se tocasse papel fino, e o perfume do café misturado ao velho óleo do carro do jardineiro. Chamou Vera pelo interfone. Vera, que já conhecia os atalhos do corpo de Irene, chegou com passos que pesavam. Quando a ambulância chegou, Maurílio atendia a ligação do outro lado do país. Os negócios eram sangues e números, e ele tinha aprendido cedo a traduzir urgência em e-mails e agendas. Ainda que tivesse pressa, havia nele um costume confortável de delegar.
Não foi a primeira ligação que recebeu daquela casa, nem seria a última a fazê-lo estremecer. Ao telefone, Vera disse com a voz que se acostumara a não implorar, apenas a expor fatos. O senhor precisa vir. Ela caiu, e não sabemos se bateu a cabeça. Eu estou indo, murmurou Maurílio, como se uma promessa pudesse ser um bilhete de viagem. O hospital era luminária branca e um rumor de máquinas. Médicos chegaram com perguntas que pareciam trancar as janelas do passado. Há quanto tempo mora só? Quais medicações utiliza? Havia contusões leves, sinais de desidratação, uma dor nas costas que os exames preferiram classificar como agravamento de uma hérnia lombar já conhecida. Palavras que pediam repouso e fisioterapia. Débora foi até o pronto-socorro com o rosto bem pintado, segurando o telefone como se fosse um escudo. Maurílio entrou na sala com o terno desalinhado e, quando viu a mãe no leito, algo que estava com pressa, desacelerou. Vera observava da porta. Sua boca guardava perguntas que não tinha o direito de formular, mas que pesavam como moedas. Ela sabia que a queda tinha raízes em dias de pequenas violências. A cadeira que havia sido empurrada, o copo de suco que misteriosamente sempre caía dos dedos da velha, o castigo de ficar sem ir ao jardim. Ela lembrava quando Débora corrigia a mãe em público sobre como ela colocava a xícara na mesa. Lembrava-se do tempo em que Irene cozinhava para festas, e agora via que até o bolo que era deixado no balcão acumulava pó, oferecido por Débora apenas como argumento de sua própria generosidade. Maurílio ficou com o olhar duro, e por um momento viu a mulher diante de si não como artigo da família, não como símbolo de herança a proteger, mas como matéria de fragilidade. A culpa fez-se presente em seu jeito de falar baixo. Ele prometeu ficar, prometeu assumir a casa e procurar soluções. Débora arregalou os olhos. Havia em sua expressão uma combinação de surpresa e desaprovação, como se uma mudança na pele do mundo pudesse ser apenas um detalhe a ser corrigido. A polícia não foi chamada. Não houve acusações públicas. O que aconteceu ficou entre 4 paredes e 2 promessas. Mas dentro da casa dos Malheiros, a verdade fazia seus movimentos. Vera contou aos que precisavam ouvir que a última semana havia sido de pequenos recuos para a mãe. Menos visitas, menos companhia, uma dieta trocada por refeições prontas. Maurílio, ao constatar que a mãe tinha sido deixada sozinha por dias, sentiu o coração pesado por uma responsabilidade que ele deixara diluir sem compromissos. A recuperação de Irene foi lenta como o desenrolar de um mato que precisa de poda. No hospital, ela aceitou a ajuda de mão em punhos. Houve dias em que o escuro dos olhos denunciava o quanto havia sido adiada a necessidade de pedir. Em um desses momentos, quando a noite trouxe consigo o rumor das enfermeiras, Irene murmurou, quase como se contasse um segredo: Senhor, dá-me força só para não ser peso. Era uma oração curta, primeira pessoa, que soou mais como súplica do que como liturgia. Tônico ouviu-a com atenção, porque quem cura não precisa ser médico, basta ter mãos que ficam quando é preciso ficar. A presença de Tônico naquela fase foi discreta e decisiva. Ele não saiu da cidade, não tinha pressa nem privilégios, mas tinha reputação de sinceridade. Veio às visitas com um pão enrolado em papel alumínio, com notícias da praça, com um bilhete do padeiro que, em sua língua, parecia uma promessa. Subitamente, os pequenos gestos ganharam status de resistência. Tônico ajeitava a coberta, contava histórias de pessoas que conhecera, falava do cais onde uma vez viu um homem aprender a amar de novo. Maurílio, observando esse cuidado sem papelada, começou a perceber que a riqueza não se media só por contratos e valores, mas pela capacidade de deslocar-se para o outro. A verdade sobre os descuidos apareceu num domingo qualquer, quando Débora recebeu amigos para um chá e fez comentários que vazavam em pontas. De sarcasmo sobre a mãe que estava tão frágil que já não servia para o papel de anfitriã. Alguém, sem intenção, mencionou a cadeira no jardim que diminuíra o espaço de Irene. Uma vizinha, constrangida, contou como vira Vera indo ao mercado 4 vezes naquela semana, com compras para a casa. O burburinho foi sutil, mas suficiente. Maurílio, que até então operara no automático de justificativas, sentiu a maré do veredito virar. A crise não foi apenas médica, foi moral. Maurílio falou com Débora no escritório, e foi ali, entre quadros e contratos, que a verdade se confrontou com o conforto. Você tem ido à casa da minha mãe quando lhe convém, disse ele, com voz cortada. E o resto? A resposta de Débora não veio como defesa, mas como arma. Eu mantenho a casa, paguei as contas, cuidei de tudo.
O cuidado que ela invocava tinha gosto de possessão. Era a maneira elegante de dizer que fazia favores condicionais. Quando Irena voltou para casa, a marcha do lar parecia outra. Pequenos gestos que antes passavam despercebidos agora chamavam a atenção. A mão que tremia ao pegar a chávena, a cadeira de rodas empurrada sem pressa, a janela que ela insistia em manter aberta como se quisesse que o vento não levasse apenas folhas, mas histórias. Vera virou uma sentinela discreta. Tonico se ofereceu para levar jornal todo amanhecer. Maurílio começou a aparecer com mais frequência, com reuniões em salas mais próximas e agendas ajustadas. A casa, contudo, mantinha resquícios da frieza que havia tomado conta de seus cômodos. Uma toalha perfumada, um vaso guardado, um convite não feito. Foi num desses dias cinzentos que Tonico fez um gesto que não estava no script de ninguém. Levou Irene para ver a praça. Arrastou-lhe uma cadeira simples, deixaram-na sobre o sol tímido e sentaram-se com um pedaço de bolo de laranja. Irene olhava as pessoas e, por detrás de seus óculos, havia memórias que a cidade devolvia com gentileza. "Sabe, dona Irene", disse Tonico, passando a mão no bolo com um cuidado quase paternal. "A gente não precisa de muito. Um pão quente, um banco onde caber, uma mão quando a queda vem." Ela sorriu e havia ali uma aceitação. Não era humildade, era uma escolha. A partir dali, Maurílio começou a transformar a culpa em ação concreta. Chamou Marcelo, seu irmão que vivia parte do ano fora do país, e contou-lhe o que havia acontecido. Marcelo voltou com a calma de quem viu o mundo de longe. Olhou a casa, conversou com Vera, ouviu Tonico. "Precisamos fazer algo que dure", disse ele em voz baixa, como se aprontasse um plano. A ideia nasceu do desconforto. Não bastava remediar a queda, não bastava colar o copo de novo na mesa. Era preciso criar um lugar que acolhesse quem, feito Irene, fora empurrado para a margem pelo próprio medo de incomodar. Débora reagiu como costuma reagir quem vê uma discórdia. "Não vou permitir que vendam a casa", bradou um dia, como se a casa fosse extensão do seu estatuto. Mas Maurício já não era mais só o filho ocupado. Havia nele um pai que reconhecia a dívida. Em reunião com Vera, Tonico e Marcelo, ele a anunciou: transformar parte da propriedade numa instituição de acolhimento. Não seria algo frio nem institucional. Seria um lugar com nome, com cheiro de pão, com luz que entra pelas janelas. Chamariam de Casa Dona Irene. Débora ficou muda por um instante. Depois, saiu com a elegância ofendida de quem prefere o exílio à regeneração. Os dias seguintes foram de trabalho que lembrava conserto de muros. O capricho da reforma, as janelas que precisaram de vidraças novas, o jardim que voltou a ser plantado com mãos que sabiam plantar. Há coisas que não se reorganizam com laudos, requerem presença. Vera organizou a lista de voluntários. Marcelo fez parcerias com amigos que tinham vans e vontade de doar tempo. Tonico virou gestor informal de pequenas tarefas e, como sempre, sabia falar com a comunidade. Irene, no leito que agora servia de centro de decisões, assistia às obras como quem observa uma metamorfose possível. Em silêncio, aceitava cada visita, cada corpo que levava flores e histórias. A inauguração da casa Dona Irene aconteceu num dia de sol que parecia feito para apagar o frio da memória. Os corredores cheiravam a café e bolo. Havia risos misturados a lágrimas discretas. Maurílio cortou a fita com mãos que tremiam, e no canto da entrada esteve Tonico, com o avental limpo, recebendo as primeiras famílias. Débora não compareceu. Em seu lugar, apareceram antigos vizinhos, a equipe de fisioterapia e alguns jornalistas que, por terem ouvido falar do desaparecido afeto, vieram registrar o gesto. Irene deu seu primeiro discurso público, voz frágil, mais firme, e disse algo que soou como bênção. Deixou o certo de seu nome e entregou o domínio de parte da casa àquela nova missão. Ela abriu mão de uma escritura que significava muito no papel, e diante das pessoas, doou-a como quem renuncia a privilégios para colocar pessoas no centro. Horas depois da inauguração, Irene estava sentada num banco do jardim. O sol atravessava as folhas e fazia sombras como rendas no rosto. Tonico aproximou-se com um pedaço de bolo. Maurílio veio ao lado, calado. A mãe olhou para o filho e naquela travessia do olhar havia reconhecimento e perdão. "Obrigada", murmurou ela, voz rendida pela idade e pelo alívio. Não era a velha majestade que fazia a concessão. Era uma mulher que entendera que a gratidão exige renúncia. Para agradecer a Tonico, ela cedera a ele um pequeno quarto dentro da casa.
uma forma de devolver uma vida que por muitos anos estivera à margem. Tonico, que sempre tivera receio de ser visto apenas por seus limites físicos, sorriu como alguém que recebe redenção sem alarde. O conflito com Débora teve desfecho prático. Ela saiu da casa e levou consigo alguns móveis e a elegância que julgava suficiente. Não houve espetáculo, apenas uma partida que parecia programada havia tempos. Maurílio sentiu o peso de ter permitido que acontecera e, nos meses seguintes, empenhou-se em devolver à mãe o cuidado que lhe faltara. Visitava, aprendia nomes de terapeutas, conversava com os idosos da casa e, a cada conversa, transformava o medo em compromisso. A casa Dona Irene foi crescendo de um modo que não se mede só em metros quadrados. Acolhia manhãs de natação adaptada, tardes de leitura, oficinas de culinária e, sobretudo, encontros que colocavam em rede aqueles que eram invisíveis. Vera coordenava com mão firme e coração sereno. Marcelo trouxe um pequeno aporte financeiro e a experiência social que trazia de suas viagens. Tônico virou figura querida entre os voluntários, sempre com uma história pronta e um sorriso que não tinha pressa de provar nada. Irene viveu o restante de seus dias assim, entre risos, pequenas dores e a quietude de quem tem feito o que pode para reparar. Teve noites de silêncio, mas também teve manhãs de voo. Via crianças ajudando a regar, via a comunidade reconhecer aquela casa não como fazenda de caridade, mas como algo que ela, com sua renúncia, transformara em lar. Maurílio, por sua vez, mudou hábitos. Agora se permitia desacelerar nas janelas, permanecia ao telefone não só a fim de fechar negócios, mas para ouvir. Quando a morte veio, foi serena. Não foi um espetáculo, foi a consumação de uma vida que escolhera não se encerrar em palavras. No leito, com Vera e Maurílio e Tônico ao redor, Irene apertou a mão do filho e, como agradecimento final, sussurrou: "Façam o que eu comecei." Tônico respondeu com um beijo na testa, gesto simples e solene. O último suspiro veio como quem desliga uma lâmpada após uma noite longa, sem alarde, com a certeza de que algo continuaria a brilhar. O legado de Irene não foi apenas um prédio com nome, foi a transformação de uma dinâmica familiar, a conversão de culpa em trabalho, a prova de que pequenas pessoas podem salvar grandes corações. Tônico, que num amanhecer qualquer vira a luz de uma janela, guardou a lembrança daquele dia como medalha invisível. Maurílio seguiu liderando a casa, mas agora com uma presença que não se traduzia só em conta bancária, foi presença verdadeira. Vera organizou o Jardim da Memória. Marcelo tocou parcerias que garantiram cursos, e a cidade que subia a serra teve um novo lugar para se orgulhar. No inverno seguinte, a casa Dona Irene recebeu uma placa com o nome e uma frase que Irene costumava dizer: "Casa é onde se aprende a cuidar." Pessoas passaram, correram, visitaram e, em silêncio, perdoaram seus próprios desculpas. Débora, distante, ouviu falar das atividades e, em algum ponto, pediu notícias. Não houve cena de reconciliação dramática, houve limites postos e, de uma maneira ou de outra, cada um seguiu sua vida com a tarefa de reparar ou de se ausentar. Tonico nunca deixou de partir antes do amanhecer das praças, mas agora ele voltava para casa com frequência. Às vezes, encontravam-no sentado no primeiro banco do jardim, lendo jornal e oferecendo pedaços de pão aos passantes. As pessoas olhavam para ele como olham para quem tem cicatrizes, com respeito e ternura. No íntimo, ele sabia que havia salvo não só uma vida naquela madrugada, mas também havia acendido a urgência que levou uma mulher a abrir mão de algo valioso para agradecer. E assim, a casa, antes fria por mármore e silêncio, passou a conservar cheiro de café fresco, risos, passos de crianças e conversas. O relógio no corredor ainda marcava tic-tac, tic-tac, mas agora o som servia como testemunha. Tempo que passou, tempo que foi usado para consertar. Em toda a cidade, histórias pequenas foram contadas como exemplos. Pessoas foram, aos poucos, acordando para a responsabilidade do cuidado, e a palavra obrigado ganhou um peso de ação. No fim, a imagem que ficou foi a de Irene num banco ao sol, de Tonico trazendo pão, de Maurílio dobrando a toalha e de Vera regando o jardim. Era uma cena simples e, ao mesmo tempo, uma lição, que se pode perder o medo de ser peso quando se aprende a ser essencial.
E quando alguém perguntou, tempos depois, o que afinal Tonico salvara naquela madrugada, muitos responderam que ele havia salvo algo maior que a vida de uma única pessoa. Salvou a possibilidade de reparação, a abertura de um espaço comum onde a dignidade se reconstrói, tijolo por tijolo, gesto por gesto. Os anos foram tratáveis como vasos de barro na casa. Alguns rachavam, outros se tornavam recipientes para flores novas. Surgiram rostos que ninguém conhecia antes, e com eles novas feridas e alegrias. Havia meninos que aprenderam a ler com a mesma paciência que Vera cultivava as suculentas. Havia jovens que preferiam a oficina de marcenaria à rua, e a cozinha, que outrora cheirara apenas as sopas de emergência, agora ensinava receitas que as mães reproduziam em casa como se aquilo fosse lição de cidadania. Tonico continuava a ser figura de esquina e de lar. De manhã cedo trazia pão. À tarde, sentava-se no banco do jardim e esperava que alguém parasse para conversar. Quando perguntavam sobre aquela madrugada que mudara tudo, ele dava respostas diferentes dependendo do olhar. Às crianças, contava como se tratasse de um pequeno milagre, um amigo chegara e tudo mudara. Aos adultos, dizia só que fizera o que devia. Ninguém mais exigia dele explicações. O que importava não era o detalhe daquela noite, mas o modo como ela ressoava. Gesto que gera gesto, uma urgência que se torna costume. Vera ampliou o jardim da memória. No muro lateral, placas foram substituídas por fotografias laminadas. Rostos de quem passara pela casa, com datas e palavras simples. Aprendeu a ler, voltou a estudar, encontrou trabalho. As imagens não eram uma galeria de heróis, eram lembretes de que mudança é processo e não acontecimento. Crianças desenhavam ao lado das fotos, como quem reescrevesse a história em cores novas. Vera lia as cartas que chegavam, algumas de agradecimento, outras apenas relatos de vidas que insistiam em prosseguir. Guardava cada envelope numa caixa de madeira, de onde muitas vezes tirava uma oração silenciosa antes de seguir com a rega. Maurílio aprendeu, a custo e aos poucos, a ouvir menos números e mais nomes. No começo, voltava às planilhas. Era seu jeito de honrar Irene, controlar o que Irene não controlava mais. Mas os balanços passaram a ser discutidos em voz alta durante as refeições no refeitório, e não apenas decididos por ele numa sala com ar-condicionado. Ele começou a fazer visitas domiciliares, pequenos passeios que antes eram delegados a terceiros, e a entender que uma conta fechada não cura uma criança que esqueceu como sorrir. À noite, às vezes, ia até a sala onde ficavam os livros que Irene lera. Ficava ali, entre lombadas já gastas, e deixava-se convencer por uma frase, um parágrafo, que o lembrava do caminho que não deveria traçar apenas por números. Marcelo trouxe parcerias que se mostraram mais do que dinheiro. Trouxe cursos de qualificação, professores que vinham ensinar sem olhar para o relógio, projetos que ajudaram a arrumar a vida de muitos jovens. Firmou convênios com empresas locais para estágios, mas também conversou com padarias e oficinas da cidade, conseguindo que portas se abrissem para quem antes nem sequer ousava bater. Havia a preocupação pragmática com a sustentabilidade da casa. Havia, ao mesmo tempo, a convicção de que essas portas só se manteriam abertas se a casa não se transformasse em extensão da burocracia que tanto temia. E então veio a primeira grande discussão real sobre o futuro físico do prédio. Um terreno anexo à casa estava sendo sondado por uma construtora interessada em comprar parte daquela área para erguer um conjunto de casas. A proposta era tentadora: dinheiro para reformas, manutenção prevista para anos, possibilidade de criar um fundo que assegurasse serviços por muito tempo. Maurílio, que aprendera a ler o mundo pelos números tanto quanto pelos rostos, viu ali a solução técnica para problemas que teimavam em reaparecer ano após ano. Vera sentiu o corpo tremer à ideia. Aquele pedaço de chão guardava o centro do jardim, o lugar onde as crianças plantavam sementes, a sombra da mangueira onde Irene fora tantas vezes vista. A cidade, que antes mirava a casa com orgulho, passou a olhar também com olhar calculista. Havia reuniões, propostas, taxas e demais papéis que precisavam ser assinados. Nem todo mundo sabia, no entanto, que um contrato pode trocar terrenos por obrigações que não se cumprem. Nas rodas do café, algumas vozes lembravam histórias em que promessas viraram letras mortas.
A mesa da casa transformou-se em um espaço de tensão. Os que viam a venda como saída rápida e eficaz, sem malícia, apenas pressa, e os que a viam como renúncia. Do que tornar aquele lugar sagrado. Tônico, que de técnica administrativa sabia pouco, sentou-se numa tarde com Vera e Maurílio no jardim. O sol caía morno, as crianças brincavam com uma caixa de ferramentas esquecida. Ele trouxe, como sempre, um saco de pãezinhos. Falou pouco, mas o que disse teve a firmeza de quem aprendeu a detectar o essencial. Não é só terra, disse ele. É o lugar onde a meninada primeiro aprendeu que havia alguém que ia ficar. Se a gente cede isso, o que vira com a construção? Quem garante que o abraço fica? Vera, que tantas vezes emudecera para não ferir, deixou que a voz se erguesse agora, mais calma que a pressa de Maurílio. Irene dizia que casa é onde se aprende a cuidar, repetiu ela, quase como se citasse a placa. Não vende-se uma lição por um cheque. Maurílio olhou para os dois. As ondas de responsabilidade passavam por seu rosto como nuvens por um céu fechado. Ele não era insensível. Via a necessidade das reformas, os vazamentos antigos, o telhado que havia de ser trocado. Também sentiu o peso de manter uma estrutura que dependia de doações voláteis. Havia noites em que acordava perguntando se fazia o certo. A discussão entrou em outras frentes, alternativas foram exploradas. Marcelo propôs uma campanha de arrecadação com a fábrica têxtil, onde trabalhara certa vez. Uma série de jantares solidários com chefes locais. Um projeto de crowdfunding que, embora novo à cidade, poderia mobilizar quem já conhecia a história da casa. Vera sugeriu pequenas encomendas, oficinas pagas por empresas, aluguel de espaços para eventos comunitários que, por regra, deveriam priorizar moradores do bairro. Havia também a opção de criar um conselho consultivo com representantes dos moradores e ex-moradores. Ideia que tonificava a participação, mas que exigia a organização para não se tornar apenas mais um nome numa lista. Enquanto as alternativas se desenhavam, surgiu o outro nó. Débora reapareceu. Não em cena dramática, porém em carta. Era uma carta curta, formal, sem a urgência que antes permeara suas atitudes. Ela pedia notícias, sim, mas também oferecia uma pequena contribuição para as obras que sabia ser urgentes. Não era um pedido de perdão explícito. Pareceu antes um reconhecimento discreto de que a vida, quando continua, carrega em si o desejo de reparar. Vera guardou a carta em pulso trêmulo. Maurílio leu-a em silêncio e deixou o envelope sobre a mesa. Ninguém falou ao telefone com ela. O assunto foi tratado como se tratam as feridas de superfície, limpeza, cuidado e depois observação. Débora havia aprendido, a seu modo, que nem todo gesto de aproximação pede acolhida imediata. O perdão seria, se viesse, um movimento gradativo. Uma madrugada, quando o frio apertou e as janelas chiaram, um pequeno incêndio começou na despensa. Alguém deixou uma vela perto de um papel esquecido. A fumaça foi pouca, o incêndio contido a tempo. Mas o susto foi grande e trouxe à tona uma verdade que dinheiro nenhum. Segurança e cultura são irmãos. As portas da casa precisavam ser mais fortes, sim, mas o que fazia aquelas portas serem necessárias era o fato de que ali se ensinava a cuidar. Tônico foi o primeiro a correr, puxou mangueiras improvisadas, guiou crianças para fora, acalmou mães. Depois, quando a fumaça passou e a polícia foi embora sem mais do que um boletim, ninguém perguntou a quem caberia apagar as novas portas. Perguntaram antes se a casa continuaria a ser, de fato, casa. A resposta veio na forma de mobilização. As senhoras do bairro que coziam à tarde organizaram uma venda de bolos. Os pais das crianças que frequentavam as oficinas trouxeram ferramentas e, num sábado inteiro, consertaram portas, pregaram tábuas, passaram tinta. Jovens, que antes só haviam conhecido a casa como abrigo para uma refeição, agora se apresentavam com capacetes e unhas sujas de tinta, pedindo apenas instruções. Marcelo organizou um mutirão com empresas locais, que doaram materiais. O resultado foi tangível: portas novas, extintores, um sistema de prevenção simples, mas eficaz. E mais do que isso, a experiência fortaleceu a ideia de pertencimento. A casa havia sido salva uma vez por um gesto de indivíduo, agora por uma consciência coletiva. Nos meses que se seguiram, a pressão pela venda diminuiu. Não foi extinta.
Havia vozes que ainda acreditavam que o dinheiro resolveria travessias longas e velhas. Mas, naquele balanço, a vontade de manter a casa intacta cresceu. Maurílio, após noites em claro, decidiu por uma saída mista. Criar um fundo patrimonial, assegurar parcerias duradouras e, ao mesmo tempo, abrir espaço para iniciativas autossustentáveis que preservassem o caráter comunitário do lugar. A decisão não foi unanimidade, não precisava ser. Foi o fruto de debates, de lágrimas contidas, de conselhos tomados ao sol no jardim. Enquanto a casa encontrava novo fôlego, histórias pequenas brotavam. Lúcia, uma adolescente que encontrou na oficina de costura o primeiro emprego digno, tornou-se monitora dos cursos para outras jovens. Criou um sistema de rodízio entre ex-alunos para que pudessem ensinar o que aprenderam. Técnica aliada à certeza de que ensinar é multiplicar dignidade. Havia quem se incomodasse com a simplicidade das soluções, achando-as lentas demais para a urgência do mundo. Mas o paradoxo se tornara evidente. Pressa muitas vezes desmonta aquilo que a paciência constrói. Tônico, numa tarde de verão, levou um grupo de meninos ao antigo campo de futebol do outro lado da serra. Fazia tempo que ele não jogava. Havia aprendido a gostar mais de conversa que de gol. E, mesmo assim, deixou-se puxar pela alegria que vinha dos atletas improvisados. No retorno, pararam em frente à placa com o nome de Irene. Um dos garotos, curioso, perguntou quem ela fora. Tônico não contou a história inteira. Falou apenas sobre uma mulher que acreditara que casa se aprende a cuidar, e que, por isso, dera parte do que tinha para criar espaço. O menino ouviu, pensativo, e perguntou se poderia plantar ali uma muda de ipê. Vera chegou nesse momento, trazendo um regador. Riram, e o gesto foi tão simples quanto definitivo. A cidade assistia, então, a um movimento mais amplo. A casa tornou-se referência não por pompa, mas por método. Acolher, formar, responsabilizar. Movimentos semelhantes surgiram em outros bairros, inspirados pelo exemplo. Não foi um fenômeno de overnight. Levou tempo, como o café que impregna lentamente o ar. Pessoas que haviam sido atendidas passaram a atender. Quem vira voluntário voltou a sair no fim do dia com a sensação de que tinha feito algo que importava. No entanto, nem tudo era harmonia. Em uma assembleia comunitária proposta por Maurílio para discutir o fundo patrimonial, surgiu resistência. Alguns moradores temiam que formalizar demais o que era intimamente espontâneo pudesse tolher a liberdade dos que ali chegavam. Outros defendiam que, sem estruturas claras, a casa se tornaria impossível de manter em escala. O debate subiu de tom. Palavras como burocracia e rigidez apareceram, e com elas, o medo de trair a simplicidade que Irene amara. Tônico foi ao encontro da assembleia com as mãos cheias de pães, como fizera tantas vezes. Quando subiu à pequena tribuna improvisada, calou a sala por um instante. Sua fala foi curta, com a autoridade de quem aprendeu a ouvir mais que a falar. Eu sei o valor do papel, disse, mas sei também que quem faz a casa vive aqui. Não podemos transformar o cuidado em contrato que se assina e depois se esquece. Tem que ter gente que saiba sorrir quando um menino derruba o café e que corra quando o fogo aparece. Tem que ter jeito humano. Maurílio, que assistira a muitos conselhos em sua vida, entendeu a fala como ponte. Propôs, então, a criação de um conselho misto. 8 pessoas, metade residentes e ex-residentes, metade colaboradores e doadores, com mandatos curtos e responsabilidades claras. O estatuto seria simples, escrito em linguagem acessível, com mecanismos transparentes de prestação de contas e, sobretudo, com cláusulas que protegessem o uso do espaço para fins comunitários. O plano agradou a muitos, desagradou a alguns, mas dava, ao menos, forma às 2 verdades em choque: cuidado e organização. No fim da assembleia, a votação foi apertada, marcada por mãos que se ergueram sem grande entusiasmo, como quem entrega algo precioso pela primeira vez. Quando o resultado foi anunciado, houve aplausos que misturavam alívio e exaustão. Tônico saiu do local com uma garrafa de água e o rosto iluminado de cansaço e contentamento. Vera abraçou Maurílio e sussurrou: ela estaria satisfeita. E naquela mesma noite, depois de todas as deliberações, quando as luzes da casa se apagaram e só restou o clarão tênue do corredor, Tônico sentou-se no banco junto à placa de Irene.
Olhou o jardim que havia sido palco de tantas transformações e, pela primeira vez, deixou que a memória daquela madrugada se abrisse completamente dentro de si. Não mais apenas como relato de coragem, mas como conhecimento íntimo de que havia algo dentro dele, uma escolha feita num instante de medo, que agora o acompanhava como fibra. Pensou em todas as vidas que cruzaram o caminho da casa, as que ficaram, as que partiram, as que voltarão. Sentiu, enfim, que o que salvara não era só uma mulher, nem só um prédio, era uma forma de continuar. Pela manhã seguinte, a cidade acordou com um ruído diferente. Crianças corriam para a escola, senhoras atravessavam a praça com sacolas, homens caminhavam entre bancas de feira. Na casa, as aulas começaram cedo. Havia um curso novo de jardinagem, outro de panificação. No quadro de avisos, uma folha chamava para uma reunião em que se discutiria um projeto de expansão das oficinas. Entre as palavras amarradas no papel, havia um desenho infantil de uma casa com muitas janelas. E assim, quando o relógio do corredor marcou mais um tic-tac, a casa seguia, salvando, reparando, construindo, não em grandes feitos, mas em pequenas obrigações diárias, mantidas por mãos que aprenderam o valor de permanecer. A decisiva votação do conselho se aproximava, e com ela, novas perguntas sobre como garantir que aquilo que Irene começara não fosse apenas lembrança, mas princípio operacional. Maurílio preparava seu discurso, Vera revisava a minuta do estatuto, Marcelo buscava acordos com novas redes, Tônico, com um saco de pão no ombro, recolhia meninos e histórias para mais um dia de trabalho. Quando a sala da Assembleia se encheu na tarde marcada, havia no ar a mesma sensação que se tem ao entrar em casa depois de uma ausência longa, reconhecimento e teste. Pessoas de gerações diferentes sentaram-se lado a lado, e nos rostos podia-se ler o que o tempo desenha, marcas, sorrisos, a certeza de que ninguém constrói sozinho. Maurílio ergueu-se para falar. Tônico ficou ao seu lado, como que para mostrar que o passado e o presente podiam caminhar juntos. As palavras de Maurílio, pensadas, refletiam a tentativa de unir segurança e afeto. Ele começou a falar, e a sala silenciou, esperando não apenas argumentos, mas as medidas que iriam definir o próximo capítulo da casa Dona Irene. Amigos, começou Maurílio, a voz baixa ganhando clareza na sala. Não venho aqui com promessas fáceis nem com retórica de glória. Venho com uma proposta simples para que a casa continue sendo aquilo que Irene queria, um lugar onde se entra por necessidade e se fica por afeto. O que proponho é um conselho que combine quem vive a casa diariamente com quem a apoia de fora. O objetivo é garantir cuidado, não escritórios. Fez uma pausa. Olhou para Vera, para Tônico, para Marcelo, como se pedisse licença a cada rosto antes de acrescentar. Haverá mandatos curtos, sim. Haverá prestação de contas, mas em linguagem que toda a gente entenda. Haverá responsabilidade sobre o orçamento, sem que o orçamento vire a cabeça que decida por nós. Haverá cláusulas que protejam o uso do espaço, para festas de família, para oficinas, para a merenda das crianças, e que impeçam que a casa seja alugada sem aprovação da maioria dos que aqui vivem. Levantou a mão firme. É disso que precisamos. Regras que limitem o abuso e abracem a rotina. Do fundo, Ana, uma mulher com cabelos presos em lenço e voz firme, ergueu-se. Falou de memórias, noites em que dormira no piso da cozinha com um bebê, manhãs em que a casa emprestara abrigo quando a cidade fechara portas. Temia que o estatuto transformasse tudo isso em medida burocrática, que não via o rosto dos meninos. Pediu garantias. Paulo, que doara fundos quando Irene ainda andava, falou em seguida. Propôs que grandes doações tivessem contrapartidas claras, manutenção garantida, fundos para projetos, a possibilidade de se nomear uma sala em agradecimento. Sua fala era prática, quase severa. Para ele, sem dinheiro, não havia casa. Vera olhou antes de responder. Não havia dureza na defesa que fez, apenas a paciência séria de quem conhece o chão da sala de jantar onde se paga uma conta com trocados. Gratidão se recebe sem apagar os princípios, disse. Se uma sala tem nome, que seja o nome de quem servir, e o nome pode ser um gesto de memória, não de venda. Não podemos aceitar que o abrigo vire vitrine.
Marcelo, com os mapas de contatos e propostas dobradas no bolso, interveio com um cálculo de possibilidades. Havia, disse, maneiras de captar que respeitassem a autonomia. Contratos com cláusulas de não interferência, fundos com finalidade determinada, parcerias técnicas que não alterassem o uso do espaço. Propôs um termo de compromisso que vinculasse cada doação ao estatuto e que qualquer tentativa de transgressão fosse sujeita à mediação do Conselho e, se precisar, à Assembleia. A discussão foi entrando em camadas. Surgiram exemplos concretos, um festival de música que poderia trazer renda, um projeto habitacional que prometera a reforma do telhado, uma empresa interessada em patrocinar oficinas em troca de visibilidade. Houve quem aceitasse a renda como oxigênio. Houve quem lembrasse que Irene recusara ofertas que pediam controle em troca de apoio. Tonico permaneceu em silêncio até que um intervalo se abriu na fala. Levantou-se sem pompa. A voz, quando veio, trazia o cheiro do forno e a simplicidade dos dias. A casa vive de gente que aparece, disse. De gesto pequeno. De quem acolhe o outro sem perguntar se ele tem recibo. O estatuto que a gente escrever tem de proteger isso. Não quero que a casa vire salão de festas para quem paga bem. Não suporto pensar num lugar onde alguém precise de permissão para pegar um copo d'água. Sorriu meio envergonhado. E também não quero que falte pão. Houve um riso contido. A tensão cedeu por um instante. Maurílio retomou, agora com a voz mais redonda. Proponho que, no texto, haja uma cláusula inegociável, uso comunitário primeiro. Que se defina um piso de participação dos residentes nas decisões ligadas ao cotidiano, disse. E que qualquer contrato com valor mais alto precise de aprovação qualificada da Assembleia. Transparência sim, mas não a ponto de anular o calor. Votaram-se então pontos do estatuto, um a um, com mão erguida e murmúrios. A sala parecia, por momentos, uma tapeçaria de gerações. Os mais velhos lembrando procedimentos de outrora, os jovens empolgados com formatos digitais de prestação de contas que Marcelo descrevia, mães preocupadas com a previsibilidade de horários das oficinas, e os que tinham medo de perder os cantos improvisados da casa. Quando se aproximou o artigo que tratava da composição do conselho, os 8 nomes, os turnos, a alternância entre residentes e colaboradores, uma divisão maior se fez sentir. Alguns temiam que a alternância abrisse portas para forças externas. Outros viam nela proteção contra a centralização. A votação foi apertada. Ninguém mais falava. O ar parecia comprimido. Vera pediu que se fizesse uma pausa. Levantou a mão para pedir calma, e com a calma que vinha de décadas de trabalho comunitário, propôs uma emenda. Mandatos de 1 ano, com possibilidade de reeleição apenas por uma vez. Um comitê de revisão que se reuniria a cada 6 meses para avaliar o cumprimento das cláusulas de proteção do uso comunitário. E uma linha no estatuto que assegurasse a prioridade de vagas para oficinas a crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade. A emenda teve aceitação. Fez-se a segunda votação. Desta vez, a maioria inclinou-se para o sim. Havia nos olhos de alguns o brilho de quem sentia uma ponte sendo erguida no momento. Quando o resultado foi proclamado, explodiram aplausos contidos, e de novo, aquele alívio parecido com um cansaço bem gasto. Ao final, elegeram-se os primeiros membros do Conselho Provisório. Maurílio foi convidado a presidir a primeira reunião. Vera aceitou ser responsável pela redação final do estatuto. Marcelo ficou encarregado de articular as parcerias e buscar termos de compromissos seguros. Tonico, com saco de pão ainda sobre o ombro, foi designado para cuidar da logística das oficinas e da merenda. Riu e aceitou, como quem recebe uma tarefa que conhece pelo cheiro. Saíram da Assembleia com uma sensação mista, progresso e vigilância. A noite trouxe conversas mais leves nas mesas do café. Crianças correram entre as pernas dos adultos. No corredor, a placa de Irene parecia brilhar sob a luz indireta. Um marco que não era estátua, mas promessa de continuidade. Na semana seguinte, o novo conselho reuniu-se pela manhã no salão térreo. Havia café forte, um mapa colado na parede com as salas e horários, uma pilha de papéis com a minuta do estatuto e, ao lado, um caderno com inscrições de quem queria ministrar oficinas.
A primeira tarefa prática foi simples e decisiva: montar um calendário que priorizasse as atividades permanentes e abrisse janelas para eventos pontuais, com regras claras para uso de qualquer receita gerada. Discutiram sobre o fundo de emergência, uma pequena reserva para concertos, para comprar gás, para pagar profissionais quando fosse necessário. Concordaram em destinar parte das doações à manutenção, com critérios públicos. Decidiram também por um canal semanal de comunicação, um mural Físico atualizado e uma folha distribuída porta a porta para quem não tivesse acesso ao exterior. Transparência. Aprenderam. Não se reduz à planilha. É conversa que chega à cozinha. Houve ali também um momento para aquilo que nenhum estatuto poderia prever: combinar quem iria cuidar das trancas nas noites de chuva, quem prepararia a merenda quando faltasse arroz, quem pegaria uma criança faltosa na escola. Distribuíram-se tarefas que cheiravam a rotina: varrer o quintal, comprar sabão, consertar uma janela, e que eram, na prática, o tecido vivo do projeto. Tonico anotou num caderninho empastado os horários da padaria que dariam sustentação à merenda. Fez contas rápidas, desenhou uma rota onde as sobras se transformariam em pão do dia seguinte. Vera redigia parágrafos do estatuto, sublinhando frases para esclarecer o mínimo de burocracia necessária. Marcelo telefonou para um contato de uma coletividade vizinha e conseguiu uma reunião para trocar experiências sobre manutenção participativa. No almoço, sentaram-se no pátio. As crianças comiam pão e geleia. Os mais velhos trocaram reclamações e piadas que espantavam a seriedade do dia. Irene, naquela mesa invisível, parecia não precisar de palavras. A casa pulsava. Dias depois, numa tarde de segunda-feira, quando a luz do fim de tarde trazia compridas sombras das árvores do quintal, Tonico abriu a padaria como sempre. A fila era pequena, o aroma do forno enchendo a rua. Um menino, novo na vizinhança, chegou correndo com um copo de café na mão e tropeçou. O líquido espalhou-se quente e amarelo sobre a calça, e o susto estampou-se grande no rosto do garoto. Antes que ele pudesse se encolher, Tonico estava lá. Não com uma regra, nem com um sermão. Com um pano, palavras baixas, um abraço que fazia a simplicidade do gesto. Tudo bem, murmurou ele, enxugando o conteúdo e ligando o chuveiro improvisado do bebedouro para lavar a mancha. Pera só um minuto, depois ganha um pão. O menino olhou, lágrimas misturadas a riso de alívio, e Tonico ajustou o avental, como se ajustasse a própria vocação. Aquela cena arrancou, em quem passava, um sorriso reconhecedor. A cláusula no estatuto podia estabelecer prioridades e mecanismos, mas a preservação verdadeira da casa continuaria, como Irene ensinara, nas mãos de quem soubesse sorrir quando um menino derruba o café e correr quando o fogo aparece. Enquanto o sol se deitava, os cantos se enchiam de vozes domésticas, conversa, panela, risada de criança, e a casa, que havia sido discutida e moldada em palavras, provava-se nas ações mais simples. E nas paredes, sob a placa, havia uma nova lista: datas de reuniões, horários de oficinas e, em letras menores, um lembrete manuscrito por Vera: decidir sempre de olhos abertos, cuidar sempre de coração. O conselho, agora em marcha, preparava sua primeira prestação de contas pública, agendada para a assembleia do mês seguinte. Entre preparar números e manter o afeto, tinham aprendido algo que nenhum estatuto impediria. A casa é sobretudo prática. É lugar onde se aprende, a cada dia, a equilibrar o papel e o abraço. E enquanto isso, a vila continuava sua lenta música cotidiana. Passos, comércio, infância, tecendo a casa a seu redor como memória viva e promessa ativa.